Mas, assim, o meu receio maior foi esse, sabe? Da gente ficar com 2 horários de postagem seguidos, que seria o de terça e o de hoje cedo, né? Se agora, nesse momento, fosse uma postagem, e aí acumular muita coisa para a live, que seria mais tarde. A gente ia ficar com muita coisa para corrigir, e eu não teria encontrado com vocês entre um exercício e outro, né? Então, se vocês tivessem tido dúvida na hora de fazer, vocês iam fazer o segundo exercício sem a correção do primeiro. E aí eu acho que isso, pedagogicamente, não é legal, né? Eu acho que é interessante vocês terem um contato comigo para tirar as dúvidas, fazer a correção, para já ir para o segundo exercício mais consciente daquilo que vocês estão fazendo, tá bom? E vamos pensar que está acabando também, né? Está quase chegando. A gente vai piscar, Papai Noel está chegando aí de trenó para todo mundo, então vai ser rapidinho. E aí a gente cesta mais cedo também, né? Faz o sextou mais cedo. Começa mais cedo, termina mais cedo. Então vamos lá, galera. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint que a gente estava vendo. Eu vou só retomar, assim, de maneira breve o que a gente viu na terça, tá? Só para não ficar assim, começar do zero, né? E a gente retomar um pouquinho o que eu falei na terça-feira, para a gente ativar a memória aí, e aí eu continuar a matéria a partir de onde a gente parou, tá? Aí eu retomo os pontos que eu julgo mais importantes da aula de terça-feira, e aí a gente começa já com a parte nova de hoje. Me dá um ok aí, por favor, alguém se compartilhou? Obrigada, meninas. Então, vamos lá. A gente está estudando aposto evocativo, né? Então, assim, a primeira questão de por que a gente estuda essas duas matérias juntas? Primeiro, que elas são muito parecidas, né? E na hora que eu terminar de explicar tudo, vocês vão ver que em alguns pontos eu vou de propósito dar uma frase para vocês que vocês vão ficar com uma sensação ambígua, né? Se aquele termo é um vocativo ou é um aposto, justamente porque eles têm essa ideia de serem muito parecidos. A questão da pontuação, né? De serem separados por vírgula. Então, muito próximos, e aí essa confusão pode acontecer. E eles são estudados juntos justamente para separar, para poder desfazer o que poderia ser uma confusão, tá? Bom, a primeira coisa que a gente viu, então, foi o vocativo, né? Estou pegando aqui as frases que a gente criou na última aula, durante a aula. Então, o vocativo, uma vez eu estava falando disso no 7º ano, e aí teve um aluno meu de Santo Antônio que falou assim, que devia chamar, em vez de vocativo, chamar chamativo, né? Porque, na verdade, é um termo que a gente usa para chamar, para se dirigir, para falar com alguém, né? Então, todas as vezes em que eu estiver me dirigindo a alguém, eu estou conversando com essa pessoa, com mais pessoas, né? O termo que eu usar para me dirigir a essa pessoa, a gente vai chamar de vocativo. O vocativo, ele pode estar no início, no final ou no meio da frase. Então, aqui a gente criou 3 frases, né? Então, se eu falo, meninos, me avisem se a tela compartilhou. Meninos é um vocativo e está no início da frase. Se eu falo, qual atividade você perdeu, Brenda? Brenda é um vocativo, eu estou me dirigindo a Brenda. Está no final da frase. E quando eu falo, você vai, Brenda, na festa? Eu estou me dirigindo a Brenda e agora o vocativo está no meio da frase. Então, o fato de eu colocar a vírgula na frente, atrás, né, da palavra, vai depender de onde ela se encontra na frase. E eu posso andar com o vocativo, né? Não tem problema, pode ficar em qualquer ponto da frase, que isso não é um problema, tá bom? Então, é simplesmente isso aí. E um outro ponto que eu trouxe para vocês é que, muitas vezes, os vocativos, a gente viu várias tirinhas, e uma coisa que eu trouxe para vocês é que as tirinhas podem vir, que os vocativos podem vir acompanhados de interjeições. Interjeições são expressões que mostram espanto, alegria, surpresa, né? Então, quando você fala, olá, e aí essas palavras vão aparecer sempre junto ao vocativo,
ajudando a dar entonação na frase. E elas são chamadas de interjeição. Então, geralmente, quando tem esse tipo de interjeição, a gente já pode ficar atento que provavelmente tem um vocativo por perto, tá? Não é obrigado a ter interjeição, mas uma coisa que vocês vão perceber, né, e fica até mais fácil para a gente poder estudar essa matéria, é que o vocativo, ele é usado, como eu vou usar para poder me dirigir a alguém, vocês vão ver que ele vai aparecer em situações de diálogo, né? Em situações que eu tenho, por exemplo, alguém fazendo um anúncio, alguém fazendo uma propaganda, alguém fazendo um discurso, duas pessoas conversando. Então, sempre eu vou ter essa situação de ter um interlocutor, de ter alguém com quem eu falo, tá? Então, assim, tirinha, a gente vai ter muito isso, né? A gente vai ter muito isso na narrativa verbal, em situações que eu tenho diálogo no texto, né? Ou quando o narrador está se dirigindo ao leitor, por exemplo, né? Você fala, caros leitores, venho hoje falar sobre tararã, tararã. Então, esse caros leitores é também um vocativo. E a gente consegue localizar na frase pela questão da vírgula. Bom, então, vocativo é somente isso. Não, Gabriel, aí seriam coisas diferentes mesmo, tá? A interjeição, ela acaba sendo quase como se fosse um som, sabe? Assim, essa ideia de no. Então, assim, ela não tem necessariamente, assim, uma classe gramatical que seria similar a ela, tá? Então, o adjunto antinominal, ele sempre vai acompanhar o substantivo, né? Então, você fala assim, livro de matemática. Então, de matemática está acompanhando o livro. Se eu falo blusa de moletom, o de moletom vai estar acompanhando blusa. Se eu falo estojo preto, preto está acompanhando estojo. Então, geralmente o adjunto antinominal vai ser um adjetivo, né, que está dando qualidade ao substantivo. A interjeição, ela não traz essa ideia de qualidade ou de especificar, tá? Ela é muito mais essa ideia de dar entonação. Então, se eu falo assim, menino, vem cá. Ou você fala assim, ô menino. Então, esse o, ele já reforça com o que eu estou falando, né? Então, é muito mais no sentido da entonação da frase. Sim, Carol, aí na verdade ele não é chamado de composto, tá? Mas é um vocativo do mesmo jeito. Então, se eu falasse assim, né? Igual você colocou em Laura e Mariana, seus resultados saem amanhã. Então, se eu perguntasse qual é o vocativo dessa frase, vocês iam falar Laura e Mariana, tá? Então, não tem essa classificação de composto. Mas aí é um vocativo, a gente considera como se fosse um vocativo só, tá? O vocativo é esse termo, Laura e Mariana, tá bom? De nada. Bom, então a gente viu na última aula, eu falei com vocês aqui, ó, são esses 4 tipos de aposto. Na aula de terça, a gente viu o explicativo, tá? Então, agora eu vou relembrar com vocês um pouquinho o explicativo, para a gente poder ver os outros 3. O especificativo pode ser chamado também de especificador, tá? Algumas gramáticas, o enumerador pode ser chamado de enumerativo, o resumidor, em algumas gramáticas, vocês vão ver também resumitivo. É a mesma coisa, tá? Não tem problema essa diferença de nomenclatura, não. Bom, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que o aposto, esse primeiro, tá? Então, eu vou começar com o explicativo, relembrando de terça-feira. O próprio nome já diz, se ele é explicativo, ele traz uma explicação para a gente. Então, eu poderia simplesmente falar assim, Carol está na live, né? Carol está na live. Mas eu estou querendo reforçar qual Carol que é. Então, vamos supor que está tendo uma live que está misturando sexto, sétimo, oitavo e nono ano, sei lá, está tendo uma palestra, né? E aí a Cris pergunta assim, Carol fulana do sétimo ano está na live? Aí eu falo assim, Carol, aluna do oitavo, está, né? Então, eu estou dando uma informação extra sobre qual é essa Carol. Caso estivesse assim, ó,
Carol, do 8º ano, está na live. Aí agora aqui já seria diferente. Deixa eu baixar isso aqui. Olha só, agora, se eu tivesse assim, Carol do 8º ano está na live, o do 8º ano seria um adjunto de nominal. Estão vendo? Só o fato de ter uma pontuação diferente já faz a função ser diferente. Então, na de cima, como está separado por vírgulas, eu tenho um aposto. Na de baixo, como eu estou continuando, tem uma preposição, inclusive, aqui ligando, né, a característica a Carol, aqui eu já tenho um adjunto adnominal, tá? Então, a ideia é perceber o quanto a pontuação, no caso aí as vírgulas, né, nesse exemplo, são importantes nessa matéria. Uma das coisas que eu falei com vocês na aula de terça-feira é que quando a gente começa a estudar sujeito e predicado, uma das primeiras regrinhas que vocês aprendem é não pode separar o sujeito do predicado por vírgula, né? E a gente vai ver justamente o porquê com essa matéria. Porque em determinadas situações, se você separa o sujeito do predicado com vírgula, esse sujeito passa a ser um vocativo. Ele perde a função do sujeito. E eles são coisas diferentes. Sujeito é uma coisa, o vocativo é outra. Eles não são, definitivamente, eles não são a mesma coisa, tá? Então, a vírgula faz muita diferença nessa matéria que a gente está estudando. Olha aqui um outro exemplo, ó. A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e comente, adquire grande destaque no mundo atual. Então, essa informação toda aqui, que está de amarelinho, eu podia simplesmente suprimir essa informação. A frase poderia ser: a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Ponto, né? Mas eu quero reforçar o que é ecologia. Então, eu vou lá e coloco essa informação entre vírgulas, trazendo uma informação extra sobre o que é ecologia. Então, como o próprio nome já diz, o aposto explicativo ele vai explicar, dentro dessas vírgulas que vem na sequência, ele traz uma explicação sobre o termo anterior. Eu tinha até feito essa aqui com vocês, para vocês entenderem que o aposto é sempre o termo que está depois, é sempre o termo que está entre as vírgulas. Então, aí no caso, poderia ser vírgula também, poderia ser parênteses, tá, gente? Aqui, ó, poderia ser, por exemplo, um travessão, tá? Não tem, no explicativo, não tem necessidade de ter necessariamente vírgula. Pode ser parênteses, pode ser travessão. Então, quando eu falo Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Então, nesse caso, o rei do futebol está explicando quem é o Pelé, nessa segunda frase. Na de cima, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, um parênteses, e aí aqui eu estaria dizendo, ó, o rei do futebol, Pelé, fez mais de 1000 gols. Pelé, na frase de cima, na primeira frase, seria o aposto explicativo. Então, o aposto é o termo que vem explicando o termo anterior. E aí, uma das coisas que eu falei com vocês também foi o seguinte, que a gente pode substituir, né, na frase, nessas duas frases de cima, tá de cinza o sujeito, né? O sujeito é o rei do futebol e Pelé é o aposto. Na de baixo, Pelé é o sujeito e o rei do futebol é o aposto. Eu posso tirar, né, o sujeito e substituir o sujeito pelo aposto. Então, olha só, o vocativo, ele não tem relação com nenhum termo da frase. O aposto tem. Tanto que eu posso pegar o aposto e colocá-lo no lugar do sujeito. Então, igual essa frase aqui, ó. Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Eu posso sumir com o sujeito e deixar o aposto no lugar dele. Aí o aposto vira o sujeito. Então, essa frase aqui, ó, o rei do futebol fez mais de 1000 gols, eu tirei o sujeito e o aposto virou o sujeito, né? A gente fez isso na última aula, tá? Então, o aposto explicativo, ele vai ter relação com um termo da frase que ele está fazendo referência, que ele está explicando, tá bom? Então, essa é a diferenciação, a explicação do aposto
explicativo. Aqui eu tinha feito com vocês, mas alguns colocando a ideia do parênteses também, do travessão e das vírgulas. Então, olha, Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Eu não precisaria ter colocado isso aqui. A frase poderia ser essa, ó. Gregório de Matos é considerado o primeiro poeta brasileiro. Em que situações que eu vou precisar fazer isso? Então, vamos supor que eu esteja dando uma aula, né, sobre o barroco, sobre os estilos de época, e aí eu quero chamar a atenção, eu estou falando sobre os poetas brasileiros, e aí eu quero chamar a atenção que esse primeiro poeta, né, que é considerado, ele é do movimento barroco, né? Ou, por exemplo, nessa segunda frase aí, né, eu estou falando assim, todo mundo, meus amigos, todo mundo tira nota boa, enfim, falando alguma coisa nesse sentido, né? Aí vamos supor que eu quero tirar onda, aí eu vou falar, Pedro, que é meu melhor amigo, teve nota máxima em matemática. Então, vão existir algumas situações específicas em que faz sentido eu usar o aposto, né? Notícia, reportagem, a gente vai trabalhar algum texto de reportagem, vocês vão ver que isso é uma coisa muito presente na notícia, na reportagem. Por quê? E aí, isso é importante para vocês perceberem. Da mesma forma que eu pergunto para vocês por que um tipo de predicado é importante num texto de ficção científica, né? Eu posso perguntar isso para vocês. Por que determinados apostos são importantes num texto jornalístico? Porque eles são informativos, né? Eu tenho um texto, uma notícia, uma reportagem de jornal. O objetivo desse tipo de texto é informar o leitor. Então, quanto mais elementos eu trago, mais informação eu estou dando para o leitor. Então, mais completo o meu texto fica, tá? Então, são informações trazidas para fazer o texto ficar mais completo, para fazer o texto ficar mais detalhado, tá bom? Bom, então, acho que esse tá, o explicativo, acho que está ok, né? Posso passar ou tem alguém que tem alguma dúvida ainda sobre o explicativo? Posso ir? Beleza. Se alguém aparecer, né, alguma dúvida, vocês podem me falar. Deixa eu só passar para cá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, só para melhorar a letra para vocês. Pronto. Bom, então agora vocês vão ver o seguinte: o aposto, o especificador, a gente viu muito esse nome especificar, né? Vocativo. Não, entre parênteses, não, Carol. O vocativo é só vírgula, tá? O vocativo é só vírgula. Então, esses que são para chamar as pessoas é somente vírgula, tá? O aposto que pode ser parênteses também, tá bom? Vocativo é só vírgula. Lembra lá, sei lá, vocativo começa com V, de vírgula, tá? Então, vocativo é obrigatório ser somente vírgula, tá? Agora, o aposto, aí já pode ser outras possibilidades. Aí, no aposto, você pode pôr vírgula, cadê o... Aqui, ó. No aposto, você pode pôr vírgula, você pode pôr parênteses, você pode pôr travessão, tá? Então, vocativo, vírgula, aposto, tá liberado mais sinais de pontuação, tá bom? Bom, agora vamos para o aposto especificativo ou especificador. A gente viu essa palavra quando a gente estudou adjunta de nominal, né? Então, quando eu falava assim, por exemplo, deixa eu criar uma frase aqui para exemplificar. Igual eu estava falando, né? Se eu falar assim, eu falo assim com vocês, o estojo está sobre a mesa, tá?
Então, quando eu falo essa frase aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou especificando. Vamos supor que aqui na mesa, sei lá, que meus 4 estojos estejam aqui sobre a mesa, né? Aliás, vamos supor que eu tenha 4 estojos de 4 cores diferentes e um deles é preto. O preto, ele está aqui em cima da mesa, ele está aqui comigo. Então, eu estou especificando qual estojo que está em cima da mesa? Somente o preto. Então, eu tenho estojo dourado, eu tenho estojo vermelho, eu tenho estojo azul, mas eu especifiquei qual que está sobre a mesa? O preto. O que é especificar? É você fechar. Você tem um leque de possibilidades, você tem várias possibilidades, né? De dourado, de laranja, de azul, de vermelho, mas você fecha essa possibilidade, você especifica qual deles que é. Então, eu especifiquei como preto. Nessa frase aí, o preto é um adjunto adnominal. Ele é junto com o substantivo, né? Ele é um adjunto adnominal. O que vocês vão ver sobre o aposto especificador? Ele é praticamente um adjunto adnominal, só que ele vai ter uma questão diferente. Olha só, vamos ver se vocês conseguem detectar lendo as frases que estão aqui. Vê se vocês percebem o que ele tem de comum, né? Ou o que eles têm de comum entre eles e o que eles têm de diferente do adjunto adnominal. Ó, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, o Rei Pelé é o melhor jogador de todos os tempos e a poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. O que vocês observam de comum entre esses termos que estão marcados de negrito? No caso, são os apostos especificativos ou especificadores. Isso mesmo, Gabi. Todos eles têm letra maiúscula, ou seja, todos eles possuem, eles são um substantivo próprio, né? Possuem não, eles são substantivos próprios. Então, olha para vocês verem, é muito parecido com o adjunto adnominal, porque você tem aqui, ó, o substantivo e você está especificando, né? Que é o Amazonas. Você tem o substantivo rei, mas você está especificando que é o Pelé. Você tem o substantivo poetisa e você está especificando que é a Cecília Meirelles. Aqui eu tenho estojo e eu estou especificando que é o preto. O que vai acontecer? O aposto especificador de todos, ele é o mais fácil da gente conseguir localizar. Primeiro, porque ele não tem sinal de pontuação. Ele não tem vírgula, ele não tem parênteses, ele não tem 2 pontos. Mas ele é fácil porque, obrigatoriamente, ele tem a letra maiúscula, tá? Então, isso é algo que vai diferenciar o aposto especificador dos outros. Ele é especial, digamos assim, guarda aí, especificativo ou especificador, ele é especial. Ele não tem sinal de pontuação. Já o aposto explicativo, ele tem sinal de pontuação. Então, olha para vocês verem, vou pegar essa frase aqui, nós vamos ficar aqui falando Pelé. Olha só, a diferença dessa frase que eu coloquei posso colocar assim, ó, o Rei Pelé fez mais de 1000 gols. Ó, aí a gente tem as outras aqui, né? Ó, vou pegar essas duas. Olha para vocês verem como que vai ser fácil de localizar qual que é um e qual que é outro. Na hora que eu tenho o aposto especificador, eu não tenho sinal de pontuação. E na hora que eu tenho explicativo, eu tenho o sinal de pontuação. Gente, eu escrevi em inglês aqui, né? Então, olha lá. O Rei Pelé fez mais de 1000 gols. O rei do futebol, Pelé, fez mais de 1000 gols. E Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Então, olha só. Sempre que eu tiver um substantivo comum, seguido de um substantivo próprio,
eu vou ter um aposto especificador. Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, voltando lá ao exemplo que eu tinha falado da Carol, né? Então, se eu falo assim, ó, a aluna Carolina está presente na live. Então, nessa frase aqui, o Carolina vai ser um aposto especificador. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um substantivo comum e, na sequência, eu tenho um substantivo próprio acompanhando esse substantivo comum. Então, gente, aqui, na verdade, a gente vai pensar assim, ó, aluna, eu tenho várias, né? Então, aluna, eu tenho um monte de aluna. Eu estou especificando de qual aluna que eu estou falando. É a Carolina. Então, o aposto especificador, eu parto do princípio que eu tenho vários e estou especificando para um só, tá? Então, a ideia do especificador, resumindo, é essa. Quando você tiver um termo que ele traga várias possibilidades, então, aluna, eu tenho muitas alunas, mas eu estou especificando, é a Carolina. A mesma coisa, rei, né? Eu tenho vários reis, eu tenho o rei da Inglaterra, o rei da Dinamarca, mas eu estou falando do rei Pelé. Então, Pelé vai especificar de qual rei que eu estou falando. A diferença é essa, tá? Dessas frases, esses slides, só a primeira é aposto especificador, né? E mais essa aqui, ó. Essa daqui, vou colocar aqui de verde, tá? Essa e essa aqui, ó. Essas duas têm aposto especificador, tá? Essa daqui, ó, isso aqui não é um aposto. Por que preto aqui não é um aposto? É um adjunto de nominal. Porque ele tá sem letra maiúscula, né? Ele não é um substantivo próprio. Aqui eu já tenho substantivo próprio, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, a mesma coisa aqui, ó. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Rio, eu tenho vários rios, né? Mas eu estou falando de um específico. Então, Amazonas vai ser o aposto especificador. É sobre esse rio, especificamente, que eu estou falando. Depois, a poetisa Cecília Meirelles. Poetisa, eu tenho várias, né? Eu tenho várias mulheres que escrevem poemas, mas eu estou falando de uma especificamente. Eu estou falando da Cecília Meirelles. Então, nessa frase, o aposto é Cecília Meirelles. Nessa frase, o aposto é Amazonas. E nessa frase aqui, o aposto é Pelé. Então, o aposto especificador ou especificativo sempre vai ser a palavra que tem letra maiúscula, tá? Agora, gente, é claro que nem toda palavra maiúscula é um aposto, tá? Se eu já começar, por exemplo, assim, a Carol chegou na aula. Aí, lógico que esse Carol aí vai ser o sujeito, tá? Então, vocês têm que perceber o seguinte, que para ser um aposto especificador, ele precisa estar acompanhando um substantivo comum. É um substantivo próprio acompanhando um substantivo comum, né? Então, sempre tem que ter essa caracterização com a letra maiúscula. Na frase com parênteses do Pelé, o que está dentro do parênteses é o quê? Nessa daqui, ó, qual frase, Carol? Essa, o que está dentro do parênteses é o aposto. É exatamente como se fosse a vírgula, tá? Então, aqui, ó, se eu tivesse vírgula, né, no lugar do parêntese, ficaria assim, ó. Tá vendo? Então, sempre o que está entre as vírgulas que é o aposto, tá? E aí, no caso, eu posso trocar a vírgula por parêntese. Só que aí, olha só, se você observar, o que vai... isso, é a mesma coisa que se tivesse a vírgula, isso mesmo. O que vai determinar, no caso aqui, é quem está acompanhando quem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu também poderia colocar parênteses aqui. Então, como é que eu sei qual que é o aposto? O aposto é o que está dentro do sinal de pontuação.
né? No de cima, o aposto é o Pelé, no de baixo, o aposto é o rei do futebol. Então, sempre aquele que está explicando é que é o aposto. No de cima, a explicação é Pelé, porque o sujeito é o rei do futebol. No de baixo, a explicação é o rei do futebol, porque ele está explicando quem é o Pelé, tá? Então, ele sempre vai estar se dirigindo ao termo anterior, explicando esse termo anterior. Então, olha só. Beleza. Agora, vamos, então, pensar uma coisa aqui comigo. Olha só. Deixa eu... Tá dando para vocês enxergarem? Tá muito pequenininha a letra. Eu esqueço desse negócio do computador. Tá, então, peraí. Deixa eu passar para cá. Dois minutinhos, gente. Olha só, o que eu vou mostrar para vocês agora. Agora que é o X da matéria, tá? Beleza, então vamos lá. Olha só, o presidente Barack Obama aprovou a ideia. Então, vocês concordam comigo nessa frase aqui, ó? O presidente Barack Obama aprovou a ideia. Barack Obama vai ser o aposto especificador. Por quê? Ele está especificando. Presidente é um termo genérico, né? Eu tenho vários presidentes, mas eu estou especificando. Eu estou falando de um só, tá bom? Então, presidente, eu tenho vários e eu estou falando de um só. Então, aposto especificador. Agora, na frase de baixo, o presidente dos Estados Unidos, vírgula, Barack Obama, vírgula, aprovou a ideia. Agora, olha só, eu estou colocando entre vírgulas quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, nesse aqui de cima, o aposto, ele está funcionando como um aposto especificador. Então, eu tenho um substantivo comum e, na sequência, um substantivo próprio. Então, em cima, eu estou especificando. Aqui, eu tenho as vírgulas e, entre as vírgulas, está a explicação de quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, é a mesma coisa que eu fiz lá com a frase do Pelé, tá? A diferença agora é que eu tenho o nome do presidente entre vírgulas. Então, a ideia aqui é pegar a explicação de quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo? É muito parecido, né? Só que a ideia é que, se você traz sem as vírgulas, você está especificando. Se você coloca vírgula, você está explicando. Então, olha nessa outra aqui. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou ontem que... Parará, isso aqui é notícia, tá? Eu peguei frase de notícia, por isso que está entre vírgulas. Então, entre vírgula, entre aspas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nessa frase aqui, ó, o Fernando Henrique Cardoso, ele que é o aposto, né? Por quê? Olha só, ex-presidente, eu tenho vários, né? Então, ex-presidente, eu tenho um monte. Eu estou especificando de qual eu estou falando. Qual foi o presidente que eu estou mencionando? Desses todos que foram esses, eu estou falando do Fernando Henrique Cardoso. Então, aqui é um aposto especificador, tá? Bom, agora, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso daqui é coisas assim que às vezes saem na mídia, que às vezes o jornalista não sabe da regrinha gramatical, e aí fica feio a notícia. Vou explicar para vocês por quê. Olha só. Se, nesse caso aqui, ó, o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle estiveram
presentes à cerimônia. Se essa notícia tivesse saído na imprensa dessa maneira, o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle estiveram presentes à cerimônia. Por que o Barack Obama poderia, ou principalmente a Michelle, poderia ficar brava com a imprensa, caso essa notícia tivesse sido veiculada na imprensa? O que poderia dar a entender? Vamos ver se vocês conseguem perceber. Eu já tenho a cola ali, né? Olha só, o que acontece? Como eu expliquei para vocês, quando eu tenho um aposto especificador, significa que eu tenho vários presidentes e eu estou especificando, falando de um só, né? Aí, tá do jeito que tá aqui. Se eu falo primeira-dama Michelle, o que fica aparecendo? Ó, se eu falei o aposto especificador, eu tenho vários presidentes e eu estou especificando um só. Se eu não coloco uma vírgula aqui, o que dá a entender para a gente? Que existem várias primeiras-damas para o Barack Obama. Entenderam? Então, exatamente. Aí, olha só, é como se tivesse mais de uma. Então, obrigatoriamente, quando eu só tenho uma posição, obrigatoriamente eu preciso criar um aposto explicativo para não dar a entender uma situação, né, errada. Então, olha só essa frase aqui, por exemplo, ó. Se eu pegar essa frase, isso aqui elas estão entre aspas, porque em algum momento eu achei, ou alguém falou essa frase, eu escrevi, provavelmente foi escrita, né? Porque senão não dava para a gente perceber. Mas olha só, o ator Tarcísio Meira e sua mulher, Glória Menezes, estavam na festa. Se isso daqui tivesse assim, ó, estaria errado. O ator Tarcísio Meira e sua mulher, Glória Menezes, estavam na festa. Por quê? Porque aqui tá certo, né? Ator, eu tenho vários atores, eu estou falando de um especificamente. Eu especifiquei Tarcísio Meira. Agora, se eu falo o ator Tarcísio Meira e sua mulher, Glória Menezes, dá a entender que ele tem várias mulheres. E aí, ele foi à festa só com a Glória. Entenderam? Então, nesse caso aqui, eu não posso usar um aposto especificador. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que usar o explicativo. Então, eu vou lá e coloco uma vírgula ali. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que a gente tem que saber quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar outro. Eu não posso usar o aposto especificador numa situação que eu só tenha um ser podendo estar naquela situação, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Obrigatoriamente, se eu tenho só uma pessoa ocupando aquele cargo, né? Eu tenho obrigatoriamente que colocar um aposto explicativo. O especificador é quando eu tenho vários e eu estou especificando um só. O explicativo, ele não tem essa funcionalidade, né? Então, aí, obrigatoriamente, eu vou usar o explicativo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E agora, gente, para fechar, os dois últimos que estão faltando, que são mais tranquilos. Vocês vão ver que eles são um o oposto do outro. Eles são muito parecidos, mas eles são opostos. Então, olha, enumerador. Enumerador, a ideia de número. Você vai enumerar, você vai fazer uma listinha. Você vai ter uma sequência de termos formando uma lista. Essa listinha é o que a gente chama de aposto enumerador. Então, olha, na sala éramos 3 amigos. Eu, Pedro e Ricardo. Então, aqui, ó, eu estou listando quem eram os amigos da sala. Quem eram os meus amigos. Eu, Pedro e Ricardo. Então, vocês vão observar que quando eu tenho o aposto enumerador, a frase, ela já tem uma ideia de lista, ela já tem uma ideia de que eu vou fazer uma contagem de coisas ou de pessoas. Então, ó,
O aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. 2 pontos. Borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. Então, no caso do aposto enumerador, a listinha que você faz de coisas, ou de pessoas, ou de objetos, ou de lugares, né? Se eu falo, por exemplo, já viajei para vários países, 2 pontos. Aí você põe lá Argentina, Uruguai, México, aí todos os países que você vai enumerando, essa listinha dos países é o que a gente chama de aposto enumerador. Então, vocês vão observar que geralmente são contextos de frases que trazem essa ideia de número, que trazem essa ideia de quantidade, que traz essa ideia de ser uma lista de relação, uma relação de materiais, uma relação de pessoas, uma relação de lugares, né? Então, tem essa enumeração, tá bom? Então, o que é enumerado, a listinha, digamos assim, é que vai ser o aposto enumerador. E ele também, obrigatoriamente, vai vir com sinal de pontuação. Pode ser, o mais comum nesse tipo de caso são os 2 pontos, tá? O aposto enumerador, o mais comum é o que vem com 2 pontos. Mas poderia ser também, sem problema nenhum, um travessão aqui, ó. O aluno deve ir à escola munido de todo o material. Travessão, racha, lápis, caderno, não teria problema, tá? Pode ser parênteses também? Pode. Eu posso falar, na sala éramos 3 amigos. Aí, em vez de colocar 2 pontos, eu coloco parênteses. Eu, Pedro e Ricardo. E aí, fecho o parênteses. Teria sido dessa maneira, sem problema nenhum, tá bom? Então, a ideia é essa. O aposto enumerador, o que vai estar sendo enumerado, o que vai ser a listinha, é que é o nosso aposto, tá? E aí, o sinal de pontuação pode ser 2 pontos, pode ser o travessão, pode ser a vírgula, não tem problema. Tá? Agora, o resumidor. O resumidor é o contrário. Só que vocês vão observar o seguinte: o resumidor, o próprio nome já diz, ele está fazendo um resumo. O que vai ser o resumidor? Ele vai ser um pronome definido. Então, no caso aí, eu criei um com todos e um com tudo. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouquinho. Olha só, vocês vão observar agora que depois que eu faço a listinha, depois que a listinha termina, vai vir uma palavra que vai resumir. Então, olha só, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Então, agora o aposto é essa palavrinha aqui, ó. Todos devem comparecer à reunião. Olha na de baixo. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras, tudo isso me deixava encantado. Então, no resumidor, a gente vai ter a listinha e no final da listinha, a gente vai ter uma palavra que vai resumir a listinha. Essa palavra que resume a listinha vai ser o aposto resumidor. Em qual, Maria de Fátima, você fala? Em qual deles que você perguntou? Ah, peraí, que ele tem várias primeiras damas. Ah, é porque agora só chegou agora, acho que você mandou mais cedo isso aí. É porque para mim apareceu só agora. Então, olha só, entre o enumerador e o resumidor, sim, aí o dela tinha que estar entre vírgulas, é isso mesmo, é porque só chegou agora. Entre o enumerador e o resumidor, então, a diferença é essa. No enumerador, o aposto vai ser a listinha. No resumidor, o aposto vai ser a palavra que resume a listinha. Geralmente, essa palavra que resume vai ser parecido, vai ser isso aí, ó. Todos, tudo, toda, são pronomes que vão resumir essa listinha, tá?
Olha só. Então, aqui, ó, só para a gente distinguir. Aí eu quero colocar uma frase aqui para vocês perceberem uma coisa, que é quando as duas matérias se coincidem. Olha só, eu falar assim, ó, Pedro, eu pondo aqui aleatório, tá? Foi à festa com a sua namorada, Olivia. E agora, gente, se eu der essa frase para vocês, eu vou ler essa palavra, vou ler essa frase com duas entonações para vocês, tá? Pedro, deixa eu arrumar esse acento aqui. Pedro foi à festa com a sua namorada, Olivia. Pedro foi à festa com a namorada, Olivia. E agora? Vocês conseguem perceber que essa frase tem uma ambiguidade? Como vocês me responderiam? Qual que é a ambiguidade presente nessa frase? A ambiguidade é quando tem dois sentidos, né? Quando ela passa dois sentidos para a gente. Quais são os dois sentidos que a gente pode colocar aí nessa frase? Isso. Então, olha só. A Olivia, ela tanto pode ser a namorada do Pedro, né? Isso mesmo. A Olivia pode ser a namorada do Pedro. Então, eu estou explicando. Aí, no caso, a Olivia seria um aposto explicativo, né? De quem que é a namorada. Ou eu posso estar falando com a Olivia, né? Eu estou conversando com ela. Aí a Olivia fala para mim assim, o Pedro foi na festa sozinho. Aí eu falo assim, Pedro foi na festa com a namorada, Olivia, né? Então, eu estou conversando com a Olivia sobre isso. Então, olha aí um momento que as duas matérias se cruzem, né? Que a ideia é que eu tenho uma ambiguidade formada pela questão da vírgula. Olivia tanto pode ser a namorada do Pedro, quanto Olivia também pode ser a pessoa com quem eu estou contando que o Pedro foi na festa com a namorada dele, né? Então, vamos resolver essa ambiguidade. Como que eu posso resolver isso? Se eu quiser transformar Olivia em vocativo, por exemplo, vai ficar bobo, tá, gente? Mas é só fazer isso aqui, ó. Eu posso pôr uma interjeição, né? Fazendo isso daqui, tá? Ô, Olivia, como se eu estivesse falando com a Olivia, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, eu posso pegar o aposto, aliás, eu posso pegar a palavra Olivia e passar lá para frente da frase. Eu posso falar assim, Olivia, Pedro foi à festa com a sua namorada. Quando eu faço isso, essa palavrinha aqui, ó, Olivia, obrigatoriamente, ela se torna um vocativo, tá? Então, eu posso resolver esse problema da ambiguidade só passando Olivia para o início da frase. E se eu quero comprovar, né? Se eu quero fazer a frase realmente parecer que a Olivia é a namorada do Pedro, é só colocar um artigo na frente da palavra Olivia. Então, eu falo assim, ó, Pedro foi à festa com a sua namorada, a Olivia. E agora, Olivia passou a ser um aposto explicativo. Então, gente, isso daqui é só para vocês perceberem como que, em algumas situações, e é principalmente com essas situações que a gente vai trabalhar, como que uma vírgula pode criar uma ambiguidade, né, na frase. Então, Olivia, nesse caso, tanto poderia ser um vocativo, quanto poderia ser um aposto explicativo. A Olivia podia ser namorada do Pedro ou a pessoa com quem eu estou conversando. Eu posso resolver isso de uma maneira bem simples. Eu posso simplesmente passar Olivia para o início da frase, caso Olivia seja um vocativo, e eu posso só colocar esse artigo aqui na frente, né? E aí eu transformo Olivia em aposto explicativo. Então, é um jeito bem fácil da gente conseguir resolver essa situação, tá bom? Bom, então, acho que terminamos aí certinho no horário, consegui fechar, e aí eu vou colocar para vocês uma lista de atividades, tá?
para a gente poder fazer. E aí, na terça-feira, eu corrijo essa listinha com vocês. Aí, conforme eu tinha falado na terça-feira, essa de hoje, eu não vou colocar ela no campus, né? Assim, no próprio campus, vai ser um Word, tá? Por que vai ser no Word? Porque ela tem uma explicação da matéria. Eu vou postar o PowerPoint para vocês, mas eu vou postar essa lista que também tem explicação da matéria nela. Como não tem essa matéria no livro, quanto mais lugares vocês tiverem para estudar, melhor, tá? E aí, a partir de terça que vem, eu já vou dar atividade dessa matéria já no próprio campus, para vocês fazerem no próprio sistema, tá bom? E aí, na terça, a gente corrige essa que eu vou postar hoje. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me chamem lá no chat para a gente resolver. E aqui, deixa eu só dar um alerta, um aviso para vocês. Eu tinha as atividades de vozes verbais que estão no campus. Eu abri para vocês fazerem, para os alunos que não fizeram, eu abri até sexta-feira agora, até segunda-feira, tá? Então, quem deixou de fazer alguma atividade de vozes verbais direto no campus, o sistema está aberto até segunda-feira para fazer. Principalmente a galera, né, que deixou de fazer e que a média está ficando baixa, não deixe de fazer essas atividades de vozes verbais que estão no campus. Está aberto até segunda-feira. Combinado? E se tiver alguma dúvida da matéria, é só me chamar lá no chat. Eu vou postar agora para vocês a lista, tá bom? E aí vocês fazem para a aula de terça. Combinado? Então, um beijo, gente. Até mais. Obrigada pela presença e até terça.